Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus pelo pastor Cláudio Barroso. Abra o seu coração, Deus quer falar com você. Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo 14, versículos 43 a 52. Eu creio que esse texto que nós vamos ler, quando você leu esse texto, imagino que em muitos aqui, e muitos que estão nos assistindo, ou pelo canal YouTube, ou por um meio de comunicação, audiovisual, que seja esta mensagem, ao ler esse texto e chegar nesse ponto específico da base dessa mensagem, ficou a se perguntar o que esse rapaz estava fazendo lá. Então acompanhe a leitura. Jesus, ele está no Monte das Oliveiras, e a noite em que ele vai ser traído, ele está lá com os discípulos, ele tem aquele momento agonizante, em que ele clama ao Pai que afaste dele o cálice que ele deveria tomar para cumprir a sua missão de salvação. E o evangelista, ele prossegue dizendo: e logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhes Jesus: saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo ensinando e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando, todos fugiram. Seguia-o um jovem coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Que figura interessante essa, relatada pelo evangelista Marcos. Quem era esse jovem? Muita especulação se fez a respeito desse personagem interessante. Enquanto Jesus estava ali e um grande número de pessoas vieram, um grande número de homens vieram com paus, porretes, espadas, para prender Jesus. Jesus, que estava ali com os seus discípulos, menos Judas. O texto diz que quando Jesus é preso e todos fugiram, ou seja, todos os discípulos deram no pé. Mas um rapaz, um jovenzinho, ele seguia Jesus, e ele estava vestido unicamente com lençol. Talvez esse moço fosse um morador da vizinhança onde Jesus estava, no Monte das Oliveiras, no Getsêmani. E acordado com a aproximação daquele monte de gente, por certo falando uns com os outros, cheios de muitos, com tochas, ele, acordado, tenha pego lá um lençol para se cobrir, dormindo nu, talvez a noite fosse quente, e ele se cobre apenas com esse lençol e sai para ver o que é. E ele se aproxima até onde Jesus estava, até onde estava acontecendo as coisas. E quando todos os discípulos fogem, e aqueles que foram para prender a Jesus lançaram mão dele, ou seja, devem ter tentado fazer preso também, mas porque ele estava só vestido com lençol, ao fazer força e se esforçar para correr, ele acabou nu.
e alguém ficou segurando o lençol com que ele se vestia. Outros estudiosos pensam que esse personagem é ninguém mais, ninguém menos que o próprio evangelista Marcos, porque apenas o evangelista Marcos faz menção deste episódio e desse personagem. Nenhum outro evangelista menciona esse fato, e possivelmente esse jovem seja exatamente João Marcos, filho de uma das Marias, que ainda sendo um jovenzinho, talvez, aí não se sabe a idade, né? Talvez aí não se sabe a idade, ficou interessante essa frase, mas não se sabe a idade desse jovem. Diz o texto que era um jovem, não diz que era um discípulo de Jesus, menciona apenas que era um jovem. Amados, ele estava vestido com lençol. Vestir-se com lençol é seguro? Não. Lençol não tem costura. Lençol não tem cinto. Lençol não é roupa. Não é seguro andar vestido com lençol. Às vezes eu vejo algumas mulheres andando pelas ruas com uma roupa que mais parece um lençol, que ela pegou e deu um jeitinho, trançou daqui para lá, e a coisa ficou de um jeito que você fica esperando que não bata um vento forte, ou que ela não tome um esbarrão, porque Deus me livre. Não é seguro vestir-se com um lençol. Mas aquele moço estava próximo de Jesus. Diz o texto que seguia Jesus um jovem coberto unicamente com lençol. Ele estava próximo de Jesus, tanto que aqueles que foram para prender Jesus o viram e alcançaram-no, e por pouco ele não ficou preso. Mas aquele rapaz, embora estivesse seguindo Jesus, diz o texto, verso 51, seguia-o. Embora esse moço estivesse seguindo Jesus, ele não estava preparado para aquela situação. Ele não estava vestido adequadamente para situação nenhuma. Amados, que relação isso pode ter com a revelação de Deus? Para que o evangelista Marcos fosse inspirado pelo Espírito Santo a não deixar de registrar esse fato inusitado que nenhum outro evangelista registra. O que teria o Espírito Santo a intenção de nos fazer enxergar nisto que é para ser a revelação de Deus para nós, para que nós vivamos de tal modo a dar prazer ao coração do Pai? Razão para a qual todos os seres humanos foram criados, todos nós fomos criados para ter um relacionamento com Deus que dê prazer ao coração do Senhor. Quantos aqui creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Então, se você crê, você pode repetir depois. Eu vou formular a frase: não há absolutamente nada registrado nas páginas da Bíblia Sagrada que Deus não tenha a intenção de torná-la revelação para as nossas vidas. Deu para você gravar a frase? Mas quantos creem que isso é verdade? Crê. Então, ouça isso. Aquele moço, ele seguia Jesus, e ele seguia Jesus de perto. Ele seguia Jesus, estava próximo a tal ponto que aqueles que foram prender Jesus lançaram mão dele, tocaram nele.
O texto não diz que saíram correndo atrás dele. O texto diz que os discípulos que estavam lá com Jesus saíram correndo, evadiram, todos fugiram, verso 50. Mas aquele moço seguia Jesus de perto. Estava seguindo Jesus. Ele estava próximo de Jesus, mas ele não estava vestido, preparado para aquela situação. Amados, há pessoas que vivem superficialmente essa coisa de vida cristã. Há pessoas que estão vivendo, se autoproclamando cristãs, mas não têm nenhum vínculo com Jesus. São pessoas que estão seguindo Jesus, mas não são pessoas que têm parte em Jesus. Se embrenham no meio daqueles que seguem a Jesus, mas não passam de apenas espectadores, como aquele moço que estava ali apenas como espectador do que estava acontecendo e do que iria acontecer. Há muitos que na hora do combate, estas mesmas pessoas, na hora da dificuldade, na hora do aperto, na hora da provação, na hora da privação, na hora que deve expressar aquilo que diz ser um cristão, são expostos à vergonha, porque estão vestidos apenas com um lençol. Não tem uma vestimenta adequada, e a palavra de Deus diz assim: revesti-vos do Espírito Santo. A palavra de Deus diz assim: vesti-vos da armadura do Espírito. Amado, estar vestido de uma armadura não é vestir uma roupa superficial qualquer. Uma armadura não se pode comparar a um lençol. Quem está vestido de uma armadura é um soldado que está pronto, preparado para o combate. E a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, porque está em Cristo. Ele não apenas segue Jesus, ele não apenas é um espectador na igreja, ele não é apenas alguém que vem a um culto e se vai, mas seguindo Jesus, vestido por um lençol. E há muitos que estão vivendo assim, vestindo um lençol de cristianismo, mas não é o cristianismo. Vestindo um lençol de uma aparência com o evangelho, mas não é o evangelho. São pessoas que estão vivendo a superficialidade de vida cristã, e na palavra de Deus isso não existe. É por isso que quando enfrentam uma crise, quando enfrentam uma situação adversa, abandonam a igreja, passam a não vir mais, abandonam, não passam mais a vir ao culto, nós não os vemos mais. Há muitos que vêm às igrejas e vêm à igreja no culto à noite, e nós não os vemos no dia a dia da nossa relação enquanto corpo de Cristo, enquanto a igreja do Senhor, porque acostumaram-se a viver uma vida de superficialidade. Não estão vestidos do evangelho, estão vestidos de um lençol. Há pessoas que perderam tudo, porque foram pegos de surpresa, sem cobertura, e acabaram desaparecendo envergonhados. Há pessoas que perderam tudo e ficaram sem rumo,
sem saber para onde ir, sentindo-se desnudos, porque perderam família, bens, posição social, passaram a fugir da realidade. E antes seguiam Jesus, mas vestidos com lençol. Quem está vestido com lençol não está protegido, não está preparado, não está em condições para estar do lado de fora, onde todos nós somos expostos a toda e qualquer situação adversa. Mas aquele moço estava exatamente assim. E quando a adversidade chegou, ele acabou fugindo pelado, desnudo. E aqueles com quem ele possivelmente tenha se encontrado, que constrangimento, porque teria que se mostrar como estava, descoberto, desnudo. E que constrangimento. Há pessoas que estão vivendo essa realidade. Eu quero dizer a você, da parte do Senhor nessa hora, que se você é alguém que, por ter caminhado assim, seguindo Jesus, como esse jovem fazia, mas sem estar com Ele, sem ter parte nele, vestido com o lençol de cristianismo, vestido com o lençol de uma aparente santidade, de um aparente compromisso, e tendo em algum momento vivenciado esta situação trágica, essa situação adversa, e agora você se sente assim desnudo, a boa notícia para você é que hoje você pode começar a reconstruir sua história, porque Jesus Cristo está vivo, aleluia. E a palavra do Senhor diz que Ele é recompensador daqueles que o buscam, aleluia. A sua história pode se tornar diferente, ainda que você tenha se visto numa situação como esta. E esta é a revelação de Deus para nós. Não continue a ser um seguidor de Jesus Cristo que está vestido com um lençol. Em algum momento você ficará desnudo e passará muito constrangimento. Certa feita, um pastor muito querido meu estava na sua igreja, e uma pessoa muito religiosa, se dizia muito religiosa, essa pessoa constantemente criticava aquele pastor. Era uma pessoa que tinha anos frequentando igreja, mas nunca tinha de fato assumido uma aliança, um compromisso com ela. Um dia aquela pessoa estava lá e o pastor tinha ouvido algumas coisas que essa pessoa andou falando, andou fazendo, e o pastor pediu que o diácono chamasse aquela pessoa e o levasse à sua sala. Quando a pessoa chegou lá na sua sala, o pastor virou para ele e disse assim: pastor, está vendo aquele moço ali? E tinha um moço que estava lá todo torto, naquela posição que costumam ficar os espíritos imundos quando assumem o corpo de alguém e que estão manietados no poder do Senhor. E aí o pastor virou para ele: está vendo, pastor? Está endemoniado. E o senhor, está vendo, irmão, que ele está endemoniado. O senhor, que é um homem religioso, um homem tão crente, o que o senhor tem para me dizer disso daqui? Eu falei: isso aqui, olha, isso aqui eu resolvo assim, ó. É apenas mostra a Bíblia o poder da autoridade. Eu falei: então fica à vontade. E quando ele fez isso, aquele demônio pulou em cima dele. E não fosse o pastor exercer autoridade sobre aquele demônio,
aquele crente tinha tomado uma coça na frente do pastor. O pastor queria ensinar para ele uma lição e mostrar para ele o seguinte: você anda com essa Bíblia na mão, você anda com essa vestimenta de crente, você tem esses anos todos seguindo, indo à igreja, mas você está apenas vestido com um lençol. Você não tem a cobertura do Espírito Santo, você não tem a autoridade do nome do Senhor Jesus sobre a sua vida, porque se você tivesse, agora você não passaria essa vergonha. Amados, quantos são aqueles que estão vivendo algo parecido? Estão cobertos com uma capa de religiosidade, mas não estão de fato, e muito menos de direito, em comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Se você é alguém assim, a boa notícia é que hoje você pode mudar essa realidade e começar a construir um relacionamento com o Senhor que dê prazer ao seu coração, e construir uma realidade em que você esteja coberto pela armadura do Senhor, a palavra de Deus, vivendo-a com intimidade, deixando de ser alguém que apenas vem a cultos da igreja e passando a ser alguém que assume verdadeiramente uma aliança com Cristo, para ser discípulo de Cristo, para ser discípula de Cristo, para ser um filho de Deus, uma filha de Deus, para ser alguém que passa a pertencer ao ambiente da comunhão espiritual com o Espírito Santo de Deus, porque a adversidade vem para todos nós, e a diferença está com aquele que está vestido da couraça do Espírito Santo, da comunhão com o Senhor, daquele que tem a palavra de Deus no seu coração, daquele que está revestido de autoridade no nome do Senhor Jesus, que é reconhecido por aqueles que conspiram no mundo espiritual e usam aqueles que estão à sua disposição no mundo natural para perseguir aqueles que são os filhos de Deus. E só porque aquele moço estava seguindo Jesus, ele foi entendido como sendo um dos discípulos de Jesus. E para o mundo espiritual, só o fato de você estar aqui já se colocou em risco de ser oprimido, perseguido, porque se há um lugar onde eles não querem você, é na igreja de Cristo Jesus, celebrando a glória daquele único que é Rei soberano no céu e na terra, o remidor, o salvador, o resgatador de vidas, aquele que morreu na cruz para pagar com a sua própria vida o preço para a justificação de todo aquele que nele crê e o recebe como único, eterno e suficiente Salvador. Se você ainda não fez isso, saia hoje dessa cobertura tão frágil de relacionamento que não existe, de auto-engano, apenas por seguir Jesus. Torne-se um discípulo de Cristo, para que você possa experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus e estar debaixo da cobertura do Senhor, revestido do Espírito Santo. E em Cristo Jesus, e só em Cristo Jesus, é que nós somos tornados mais que vencedores sobre todas as coisas. Não haverá vergonha para aquele que honra o Senhor, para aquele que anda com o Senhor, para aquela que está compromissada com o Senhor, para aqueles que vivemos debaixo dos princípios e valores do Senhor, para aqueles que têm uma aliança com o Senhor. Pensa um pouquinho sobre isso. Do que é que você está vestido aqui essa noite? Você é alguém que tem uma aliança com Deus porque recebeu Jesus como seu único, eterno e suficiente Salvador? Você tem pertencimento, você faz parte desse lugar
chamado família de Deus, corpo de Cristo na terra, a igreja do Senhor Jesus? Você é alguém que apenas segue Jesus, ou você é um filho de Deus, uma filha de Deus, tornado assim porque fez uma aliança de vida eterna com o Senhor? Você é alguém que gosta do Evangelho, gosta do ambiente de culto desta igreja, mas ainda não se firmou numa aliança com Jesus? Aquele que segue a igreja, aquele que apenas frequenta um culto, ele é como esse moço, está vestido de um lençol, porque não tem uma aliança com o Senhor. A adversidade, o problema, a crise vem para todos nós, e somente a enfrentará com coragem, com ousadia, com intrepidez, com firmeza de propósito, aquele que não está vestido de um lençol de religiosidade, mas aquele ou aquela que estiver experimentando um relacionamento com o Senhor, aquele e aquela que estiver se aprofundando nesse relacionamento, aquele e aquela que tiver se tornado verdadeiramente discípulo do Senhor Jesus Cristo, filho de Deus por adoção em Cristo Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que está vestido com um lençol? Eu não quero constranger você, mas eu quero te dar uma oportunidade. Quando terminarmos aqui esta celebração, não vai logo embora. Aqui à frente haverá uma equipe de irmãos, homens e mulheres, que estarão esperando por você, para orar por você, para ministrar uma palavra específica a você da parte de Deus. Se você é alguém que quer hoje começar essa caminhada de comunhão, de construção, de um relacionamento com o Senhor, que te faça estar debaixo dessa cobertura santa, da comunhão com o Espírito Santo de Deus, se revestido da armadura do Espírito, e que vai capacitar você para ser mais que vencedor sobre todas as coisas. Não vá logo embora. Você talvez afastado do Evangelho, porque um dia você se afastou, você fugiu, você se sentiu desnudo, desnuda, porque reconhece que não vivia uma experiência de intimidade e comunhão com o Senhor, de aliança com o Senhor. Faça hoje esta aliança. Venha fazer parte desta família de Deus, daqueles que estão buscando a cada dia conhecer mais o Senhor e andar em intimidade com Ele, não vestidos de um lençol de religiosidade, mas aqueles que estamos buscando ser cristãos autênticos para viver em novidade de vida nesta terra, na comunhão com o Espírito Santo de Deus. Meu amado, se Deus tem falado ao seu coração, se você foi constrangido pelo Espírito Santo e quer compartilhar isso conosco, quero que nós estejamos orando por você. Se você quer nos informar que você recebeu Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador, se você quer saber um pouco mais a respeito do que fazer para dar prazer ao coração de Deus e viver a vida que o Senhor tem reservado para você, vida de paz, de equilíbrio, de satisfação, entre em contato conosco. Ligue para nós, anote por favor, é 21 2761 1059, 21 2761 1059.